começar lá do Japão, quando você tinha quantos? 16 anos quando você foi pro Japão? Não, tinha um pouco, acho que 15 anos, né? Tá. E Tinha como por que volta foi? de uns 15 anos. Como que foi? Como que você resolveu ir para o Japão? Minha mãe me levou, né? Minha mãe primeiro levou minhas irmãs, 2 irmãs minhas, né? Depois ela voltou e levou mais eu e uma irmã mais nova. E fomos pro Japão. Eu, naquela época, podia trabalhar com a minha idade, né? Em meio período, às vezes, né? Tá. Em algumas fábricas. E eu fui pra lá, trabalhei numa fábrica. E minha mãe me deixou em Tóquio. Que ela precisou me deixar, porque ela tinha já... Olha como que era a cabeça dela. Ela já tinha um sinal de um comércio em outro lugar, né? Em outro estado. O qual ela foi abrir um açougue. Um açougue destinado para brasileiros e peruanos. Olha só. E eu fiquei lá, né, uma parente nossa, né, uma prima da minha mãe que ficou cuidando de mim, né, mas assim, para mim era tudo novidade, imagina, né. E eu trabalhava lá e depois de uns 6 meses, mais ou menos, aí eu fui morar com minha mãe, em outro estado, mas acho que foi um sacrifício enorme para ela, ter Ficar deixado longe eu lá dos com 15, filhos. 16 anos de idade, sozinho, né. Sim. Mas assim, foi... Como se diz assim, tinha que ser feito isso, né? Uhum. E você já dominava o japonês ou não? Você aprendeu mais Não, lá? eu aprendi tudo lá, Ah. eu me esforcei, estudei, né? Uhum. Porque assim, hoje tem bastante imigrantes japoneses lá, brasileiros, né? Descendentes de japoneses. Uhum. E cada um, minhas irmãs mesmo, por exemplo, nem todas falam, né? Tem umas que falam muito bem, tem umas que se esforçaram mais, estudaram mais, né? Vai de cada um, vai do esforço de cada um. E esse açougue que a Dona Rosa abriu lá, tem até fotos que tem famosos que iam lá e frequentam. Como que era? O que que vendia lá além de carne? Esse açougue ficava numa cidade chamada Iwatashi. Até hoje, né, tem familiares meus, minha irmã mora lá, né, meus sobrinhos. E ela fez uma sociedade com um japonês chamado Eiji. Aí chamava açougue do Eiji. Na verdade, o pessoal falava que era mais da minha mãe do que dele, né? O que minha mãe fazia? Minha mãe tinha habilidade de comércio e era um açougue muito pequeno. Tinha mais ou menos assim por volta de uns 15 a 20 metros quadrados. E só tinha aquele açougue. Então trazia carne da Austrália, fazia os cortes brasileiros, picanha famosa, né? Tá. Contrafilé, e vendia num preço bem mais acessível, né? Do que nos supermercados do Japão, que não tinha esses cortes brasileiros, Tá. né? E nessa época que ela ficou lá, o Dunga, que foi o jogador da seleção brasileira, e o Luiz Felipe Scolari, que foi o técnico, eles eram um técnico e outro jogador de um time chamado Júbilo Iwata. E o que acontece? Eles são do Sul. Eles gostam muito de churrasco, de carne. E eles iam no açougue da minha mãe. Tanto que eu até brincava com minha mãe. Eu falei, tudo que é pro Dunga, tudo que é pro Filipão é melhor do que pra nós, né? Mas é uma história, tem fotos dele, né? Tem fotos do Totó Esquilate lá comprando no açougue da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito Legal, querida, né, legal. com eles, né? E acho que o diferencial da Dona Rosa era o carinho, né? E também o atendimento. Você acha que era um diferencial? Ela era uma pessoa assim muito persuasiva, né? Uma pessoa muito inteligente. Eu falo uma pessoa fora da curva, uma pessoa que fala outras línguas, né? Toca piano, pinta quadro, é bom no comércio, é uma pessoa incrível, né? Então ela era muito incrível pro comércio, pro atendimento, né? Uma pessoa muito sincera também. É uma pessoa assim que eu acho que ela cativava as pessoas pela bondade dela, né? Tá. Isso acabava que transformando em negócios e aquele não tinha como não prosperar, né? Legal. E os clientes ali eram, em sua maioria, brasileiros. Tinha brasileiros, no começo só tinha brasileiros, depois bastante peruanos, e depois japoneses também, Olha só. americanos, tinha de Olha tudo. só. Mas assim, a maioria era brasileiros.